Olá pessoal, eu sou Yuri Maia do canal TDAH Descomplicado e assim como em outros vídeos já dei várias dicas de estudo para crianças e adolescentes com TDAH, nesse vídeo vou dar mais algumas dicas para vocês. Tenha em mente, você pai de criança com TDAH que está me assistindo agora, que você não precisa aplicar todas essas dicas aí com seu filho de uma vez. Você pode colocar pelo menos 3 delas em prática imediatamente e você testa para ver se funcionou. Se alguma delas não funcionar, aí você tenta outras. A primeira dica é sobre hábitos e referências que a criança pode ter. Embora isso nem sempre seja fácil, é fundamental que os pais deem um exemplo dentro de casa, nos mínimos detalhes. Por exemplo, nós sabemos que para a grande maioria das crianças com TDAH, estudar pode ser algo muito difícil e quase uma tortura para a criança. Então, para facilitar essa criação do hábito, para que ela possa internalizar a importância de pelo menos se esforçar na direção dos estudos, é importante que os pais também deem o exemplo se esforçando para os seus próprios estudos e atividades nesse sentido. Muitos pais, por estudarem e trabalharem durante o dia, têm um período da noite para tirar dúvidas escolares dos seus filhos. Então, nesse momento, quando você sentar para estudar com seu filho, aproveite aquele momento que ele precisa fazer alguma leitura ou que ele ainda esteja estudando por conta própria antes de tirar as dúvidas e estude você também. Leve o seu material, sua apostila e estude perto dele. Ou mesmo se você não estuda, mas tem algum livro interessante que você gostaria de ler, tire-o da estante e leia perto do seu filho. Mostre a ele a importância de ter bons hábitos de leitura, de estudo e como persistir é fundamental para que você chegue no seu resultado. Vocês podem utilizar esse momento utilizando a mesa da sala, a mesa de jantar, por exemplo, que é uma mesa ampla, limpa e tem espaço tanto para você estudar e para ele estudar também. Como eu já disse em outros vídeos, até a presença dos pais ali perto da hora do estudo faz com que o filho ele desvie menos o foco, ele calhe um pouco a sua vozinha interior que não deixa ele sossegar para que ele consiga ter foco, para que ele consiga render um pouco mais. Não precisa diretamente estudar com seu filho nesse determinado momento, mas a sua presença vai facilitar as coisas para ele. Crianças com TDAH ou não aprendem muito pela observação e por mais que seja difícil para elas manter um hábito de estudo, vai ficar mais fácil começar e iniciar a tarefa. A criação desse hábito regular ajuda com que a criança inicie suas tarefas, por mais que ela não consiga perdurar tanto tempo sem a adoção de outras técnicas. Mas a criação do hábito estimula os estudos. Eu sempre tive problema com leitura de textos. Sempre. Não que eu não conseguia ler. Eu consigo ler e lia muito bem, desde pequeno. O problema era ler textos chatos, longos, demorados e que não fazia muito sentido para mim. Então hoje nós temos uma ferramenta poderosíssima que pode muito ajudar o seu filho a estudar matérias de leitura, como por exemplo, ciências, história e geografia. Existem alguns canais do YouTube que são muito recomendáveis para fazer uma leitura complementar. Caso o seu filho tenha muita dificuldade em ler, fica o dia inteiro procrastinando para conseguir ler um mero capítulo de história, o ideal é que o seu filho utilize a matéria que foi dada em sala de aula e o livro didático. Mas mesmo assim, se for muito difícil adotar esse tipo de leitura, você pode utilizar meios alternativos para fixar o conteúdo. Lembre-se que o importante é que o seu filho aprenda e aprenda bem. A forma, o meio, o modo como ele faz isso não é tão importante assim. No TDAH, nós temos que aprender a ser flexíveis para ajudar a nossa mente a nos ajudar. Alguns canais do YouTube que eu recomendo de história e geografia são Mundo Edu, Débora Aladim e Descomplica. Vou deixar o link deles aqui embaixo. Existem outras ferramentas também que podem ajudar nesse ambiente de estudo. Como eu já falei em outros vídeos, para a criança TDAH é fundamental silenciar o ambiente externo à sua volta e também silenciar os seus pensamentos, que muitas vezes são tantos e de forma tão atropelada que acaba atrapalhando muito esse processo de estudo. Para tentar silenciar esses pensamentos, eu recomendo tentar utilizar a técnica de uma música. A música que a criança gosta, aquela música que ela consiga relaxar e consiga produzir mais, eu chamo de ruído branco, que eu já falei em outros vídeos também. É uma música que a criança ela entra naquela música, ela consegue se desenvolver, a criança, adolescente, até adulto, tá? Então, tem sempre aquele estilo de música que você mais gosta, que você consegue ficar relaxado e consegue se concentrar mais. E para os ruídos externos, ela pode utilizar algumas ferramentas como EPIs, que são equipamentos de segurança. Isso aqui é um abafador profissional. Ele me ajuda muito na hora de me concentrar, tanto no trabalho, eu uso isso aqui no trabalho,
quanto em casa também, na hora que eu estou estudando alguma matéria ou lendo algum livro. Esse aqui é um pouco caro, é mais de R$100, mas existem abafadores, aqueles laranjinhas que você coloca dentro do ouvido, intra-auricular, que ele custa R$3,50 até R$5. Você pode procurar no Google loja GPI mais perto de onde você mora e na sua cidade. Procure observar também qual é o tempo que o seu filho leva para conseguir manter um certo período de atenção antes de ele se dispersar totalmente e não prestar mais atenção em nada. Esse tempo pode variar bastante, tá? De crianças com TDAH, geralmente até 10, 15 minutos ou até 1 hora. Geralmente, crianças com TDAH não conseguem ficar mais de 1 hora focadas numa tarefa escolar que seja entediante. Se ela consegue focar por 20 minutos antes de dispersar, faça com que ela foque por 20 minutos, dê um intervalo para ela de 15 para vocês poderem esticar as pernas, beber uma água e depois volte novamente a mais um período de 20 minutos de estudo. Esses 20 mais 20 serão muito mais eficientes do que 40 minutos de uma vez só. Outra coisa, para que você evite a ansiedade do seu filho no momento de estudar, procure ver com ele, combine com ele um melhor horário para que ele possa estudar. Por exemplo, se tem um determinado programa de TV que passa às 15 horas, com certeza às 15 horas ele vai querer estar assistindo esse programa do que estar fazendo a tarefa escolar. E por mais que você queira obrigá-lo a fazer a tarefa durante esse período, ele vai ficar ansioso, ele não vai conseguir focar como ele gostaria. Então você pode combinar horários que consiga fazer as duas atividades sem que uma atrapalhe a outra. E lembre-se, criança com TDAH não pode ter distração visual também. O ambiente de estudo ele tem que ser limpo, arejado, iluminado. Essas foram mais algumas dicas de estudo para crianças e adolescentes. Vou continuar fazendo mais vídeos desse tipo e deixe seu comentário aqui embaixo. Dê curtir se você curtiu, compartilhe com seus amigos e muito obrigado e até a próxima.